Olá, meu nome é Williamson, sou pastor e escritor e está começando Perguntas e Respostas. Antes da pergunta de hoje, gostaria de pedir a você para que se inscrevesse no canal. Se inscrever é muito importante, não leva um minutinho, está ali do lado direito do seu vídeo, inscrever-se, você clica em cima do inscrever-se, depois já clica no sininho para estar ativando a sinalização de recebimento dos vídeos que estarão no ar todas as segundas-feiras às 18 horas e às quintas-feiras às 11 horas da manhã. E compartilhe o máximo que você puder com seus amigos da igreja, do Facebook, do WhatsApp. Compartilhe o máximo que você puder. Você também pode estar enviando sua pergunta para o meu e-mail pessoal, s.williamson@yahoo.com.br, ou deixando aqui nos comentários deste vídeo. A pergunta de hoje vem de Niterói, estado do Rio de Janeiro, vem do Daniel. A pergunta é muito interessante, certamente você já deve ter ouvido muitas versões sobre esta pergunta, né, a resposta dessa pergunta, mas vamos aqui dar um ponto de vista diferente, creio eu. A pergunta é assim: a tentação de Cristo foi real? Se foi, Jesus poderia ter pecado? Olha só, vamos dividir em três essa pergunta dele aqui. Primeiro, foi real a tentação de Cristo? O autor dos Hebreus fala, lá no capítulo 4, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então o autor dos Hebreus ele confirma que Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Nos evangelhos nós também vemos que Jesus foi levado ao deserto, pelo Espírito, a fim de ser tentado. Então a tentação de Cristo, cremos nós que foi real, sim. Agora, a segunda parte, se a tentação de Cristo for real, Jesus poderia ter pecado? Não poderia ter pecado, em hipótese de maneira, de jeito algum. Jesus não poderia ter pecado. Por que não? Porque Jesus é Deus. Existe uma linha imaginária que abaixo está o pecado e acima está Deus. E Deus está acima desta linha, aliás, muito acima. Deus não peca. Se admitirmos a hipótese de Jesus poder pecar, estamos dizendo que ele não é Deus. Ou seja, Jesus poderia pecar, então ele não é Deus. E Deus não peca. Jesus era o próprio Deus. Nós podemos ver isso lá em João 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada que foi feito se fez. Ele quem? O Verbo. O Verbo, quem é o Verbo? Está lá no versículo 14 do mesmo João 1, capítulo 1, perdão. E o Verbo se fez carne. Quem se fez carne? Jesus fez carne. E habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, o Verbo se tornou carne, ou seja, e habitou entre nós. Mateus 1, 23, confirma mais uma vez que Jesus era Deus. E eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mais um versículozinho para a gente fechar. Colossenses 2,9. Porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus era Deus. Ele não pecaria de jeito nenhum. Está acima desta linha. E Deus não peca. Mas agora, se a tentação foi real, se Jesus não poderia pecar, de que valia a tentação? Seria uma farsa? Já que não poderia pecar? E foi real? Então seria uma farsa? Não foi uma farsa. O que acontece? Satanás ele não é sabedor de todas as coisas como Deus. Ele não é onisciente. Então ele tinha dúvidas se aquele era o verdadeiro Messias. Até porque na época muitos homens vieram se dizendo ser o Messias. E a maioria deles fizeram rebeliões contra o império e acabaram mortos. A maioria deles. E Satanás tinha que tirar a dúvida se aquele ali era o Messias ou não. Então ele leva Jesus para se fazer este teste, vamos dizer assim, para tentá-lo, para ver se ele errasse. Se ele errasse, se ele pecasse, então ele não era o Messias, seria só mais um charlatão. Então, mas de onde eu tirei isso? Vamos lá no capítulo 4 de Mateus, no versículo de 3, diz assim: E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda esta
se tornem em pães. Mande que essa pedra se torne em pães. Olha só, se tu és. Se é uma conjunção subordinada que significa possibilidade, significa hipótese. Verdadeiro ou falso? Se tu és. Mesma coisa se alguém falasse, se você é motorista, dirige esse carro aqui então. Admite-se hipótese. O cara fala, para que eu vou dirigir? Eu sou motorista, eu sei que sou. É praticamente uma resposta que Jesus deu, né? Nem só de pão viverá o homem. Então, o Satanás não sabia. Era uma possibilidade. Se tu és, transforma essa pedra em pão. No versículo 6, ele continua, e disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que seus anjos darão ordem a seu respeito. Ou seja, se tu és filho de Deus, Satanás não sabia que ele era verdadeiro, que tinha que tirar claro. Era a mesma coisa falar, se tu é motorista, não dirige esse caminhão aqui. Aí o camarada pode falar, não só de dirigir caminhão, vive um motorista. Ou seja, era uma hipótese. Satanás não sabia que aquele era o Messias verdadeiro. Não sabia. No versículo 9, diz assim, disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha só que interessante. Satanás conhece a Bíblia. Satanás conhece Deus. Satanás conhece muitas coisas. Mas olha só, ele oferece a Jesus, ao próprio Filho de Deus, aquilo que é dele. Aquilo que já é dele. Lá no Salmos capítulo 24, 1 diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Meu amigo, tudo pertence a Deus. O mundo e todo aquele que nele habita. Ou seja, como Satanás vai oferecer ao próprio dono aquilo que é dele? Significa que Satanás não sabia que aquele era o verdadeiro Cristo. Resumindo, Daniel, a tentação de Cristo foi real, né? Jesus não pecaria porque ele era o próprio Deus, tá ok? E Deus não peca de forma alguma, tá bom? Satanás não sabia que ele era o Messias. A partir dali, então, ele ficou sabendo com certeza, porque Jesus não cedeu às tentações, se mostrando o verdadeiro Messias. Tá bom? Que Deus te abençoe. Aliás, que Deus abençoe a todos nós. Um grande abraço.